Um pintor fracassado começa a ser atormentado por diversos demônios após se apaixonar pela entidade mais poderosa de todo o universo. Pessoal, no vídeo de hoje iremos recapitular a história da animação em um curta DC Showcase Morte. Então preparem-se, acomodem-se no sofá e vamos lá. Durante sua infância, Vincent Omada passava horas dos seus dias desenhando em seu quarto. Alguns anos depois, contra a vontade de seu pai, Vincent decidiu se matricular em um curso de artes plásticas na Universidade de Gotham. Durante seu primeiro ano na faculdade, Vincent era ridicularizado por todos, inclusive pelo seu professor, pois o homem não o considerava talentoso o suficiente e dizia que ele jamais teria sucesso como artista. Com o passar do tempo, devido à falta de sucesso com seu trabalho, Charlotte, sua namorada, resolveu abandoná-lo, pois não via um futuro brilhante com ele. Nos dias atuais, Vincent está trabalhando como pintor de um portão do asilo Arkham. Nesse momento, seu chefe aparece e ordena que o rapaz trabalhe mais rápido. Vincent tenta explicar que ele precisa fazer o seu trabalho com paciência, pois dessa forma o trabalho será feito da maneira correta. Mas o seu chefe não dá a mínima e decide demitir o rapaz por seu trabalho lento e por sua atitude de querer retrucá-lo. Naquela noite, desolado por ter perdido seu emprego, Vincent tenta afogar sua tristeza em um bar. Fora de si, Vincent começa a ter diversas alucinações com seu pai, que nunca validou seu sonho de ser um artista, com seu professor e também com sua namorada, que jamais lhe deu suporte. Vincent então passa a ser atormentado por estes fantasmas de seu passado na forma de demônios em chamas. Nesse momento, a atendente do bar começa a conversar com Vincent, mas ele não presta atenção em nada do que a mulher diz, pois está distraído demais com um demônio que o atormenta por não ter dinheiro ou um trabalho de sucesso, ao contrário de seu amigo, que morreu, mas apesar disso teve uma esposa e filhos que podem se lembrar dele. Nesse momento, a criatura diz a Vincent que ele desperdiçou sua vida inteira correndo atrás de sonhos inúteis, que jamais sequer estiveram ao seu alcance. Desolado, Vincent se levanta para ir embora, mas quando está prestes a abrir a porta, ele se depara com a cauda de um demônio. Nesse momento, o rapaz fica confuso e se questiona se está vendo coisas ou se tudo aquilo é real. Tentando relaxar um pouco e ignorar suas alucinações, Vincent encontra uma garota pálida de aparência gótica com umas roupas escuras que vai até ele e tenta confortá-lo. Após observar para ela, Vincent rapidamente se sente encantado por sua beleza, e então diz a ela que, olhando pelo lado bom de ter sido demitido, pelo menos agora terá mais tempo para focar em seu sonho. Conforme a mulher se aproxima de Vincent, ele sente um desejo indescritível de pintar um retrato dela, e então pergunta a ela se ele poderia. Nesse momento, a mulher dá seu chapéu para Vincent e diz que precisa ir embora. Então ela se despede e vai embora do bar ao som de várias sirenes, enquanto luzes de ambulâncias refletem no rosto de um homem que a espera do lado de fora. Se questionando sobre quando voltaria a vê-la novamente, seus demônios começam a atormentá-lo de novo. Nesse momento, Vincent relembra uma memória de quando seu professor o ridicularizou por sua falta de capacidade para ser um artista, até mesmo o aconselhando a seguir uma carreira de odontologia, pois poderia ser mais benéfico para ele ir atrás de algum trabalho mais prático. Mais tarde, Vincent retorna para o seu apartamento no centro da cidade. Ao se sentar na frente da tela, o demônio novamente aparece e o critica por ter gastado seu último pagamento com bebidas, e então sugere de forma irônica que ele tente vender sua arte para pagar o aluguel. Nesse instante, Vincent acaba tendo mais uma lembrança sobre como ele e seu pai costumavam ter discussões sobre decisões para a vida. Seu pai o ridicularizava por desperdiçar todo o seu tempo fazendo pinturas inúteis, ao invés de prestar atenção nas aulas e focar nos estudos. E então Vincent dizia ao homem que não gostaria de acabar como ele, um falido miserável que odeia a própria vida e a própria família. E então Vincent se sente chateado sobre como seu pai nunca o compreendeu e nunca apreciou suas pinturas. O demônio então ri de Vincent, pois ele continua culpando os outros pelos seus próprios fracassos. Nesse momento, Vincent dá uma olhada no chapéu que a mulher de preto lhe deu, e então o demônio o desencoraja de continuar
continuar pensando sobre ela, visto que quando se trata de mulheres ele é um fracasso pior do que é na arte. Nesse momento ele se recorda do dia em que Charlotte foi embora. Vincent implorou para que ela ficasse, mas a mulher sentia que havia desperdiçado 6 anos de sua vida ao lado dele. Naquele dia Charlotte disse para ele que apesar de tê-lo apoiado emocionalmente e financeiramente, ela se recusa a permitir que ele destrua sua vida em busca de seu desejo de ser um artista. Irritado, Vincent então ordena que a mulher vá embora e diz para que ela não volte a correr atrás dele quando ele for bem sucedido e suas artes forem vendidas por milhares de dólares. Então, antes de ir embora, Charlotte diz que sente falta do homem que ele costumava ser. Pensando sobre o que sua vida se tornou, Vincent se joga no sofá e acaba caindo em um sono profundo, acordando apenas ao ouvir uma batida extremamente alta. Ao olhar pela janela, Vincent avista a mesma mulher gótica de antes discutindo com algumas pessoas. Ele então a defende pela janela, dizendo que irá chamar a polícia caso eles não a deixem em paz. Quando vai até o lado de fora para tentar entender melhor o que está acontecendo, ele se depara com a mulher já sozinha, enquanto uma ambulância chega ao local e alguns paramédicos resgatam pessoas que se envolveram em um acidente de carro. A mulher então pergunta se ele realmente chamou a polícia para aqueles caras, mas Vincent diz que nem mesmo tem um telefone e que estava apenas blefando para tentar assustá-los para que fossem embora. A mulher então o agradece por tê-la ajudado e o reconhece como o artista do bar que conheceu mais cedo. Vincent se despede dela e então ela o pergunta se ele gostaria de mostrar a ela seus trabalhos. Ele então a leva até seu apartamento e ela questiona o porquê de quase todos os seus trabalhos estarem inacabados. Enquanto isso, os demônios em sua mente continuam o ridicularizando. A mulher diz que ele tem um dom maravilhoso, mas percebe que falta alguma coisa em suas pinturas e que tem a sensação de que é algo que se perdeu com o tempo. Ao ouvi-la dizer isso, Vincent diz a ela sobre como costumava ser quando era criança, quando passava horas desenhando. Ele diz que naquela época era como se o tempo parasse toda vez que ele desenhava e tudo que existia no universo eram apenas as imagens que ele criava e que naquele momento não existia mais nada além da sua criatividade. Após dizer isso, Vincent novamente a questiona se ela aceitaria que ele fizesse um retrato dela, pois ele diz que tem algo especial nela e gostaria de capturar isso em uma tela. Ele comenta que sente uma beleza um pouco esquisita vindo dela e com um certo toque de tristeza, como se ela tivesse uma aparência jovem, mas por dentro fosse alguém velho. Ela então aceita e faz uma pose para que ele possa começar o retrato. Enquanto se prepara para iniciar a sua pintura, os demônios começam a tentar distraí-lo, dizendo que ele é patético e o relembrando de todos os fracassos que teve em sua vida. Mas dessa vez Vincent consegue os ignorar e segue em frente com sua pintura. Conforme ele pinta seu quadro, os demônios vão desaparecendo até que não reste mais nenhum. E quando finalmente conclui sua pintura, Vincent se sente apavorado quando a mulher o questiona se ele se sente feliz com o resultado. E então ele diz que felicidade é uma palavra tão pequena para descrever o que ele está sentindo naquele momento. De repente, o homem ainda percebe que está cedo, sendo que ele demorou horas para pintar o quadro. E ao olhar para a janela, Vincent percebe que o tempo está congelado, com até mesmo a chuva e o relógio parados. Ao se questionar sobre o que está acontecendo, a mulher diz a ele que eles estão parados em um lugar fora do tempo. Ela explica que o tempo pode ser um conceito real para tudo e todos, mas não tem nenhum sentido para a morte. E então ela aponta para o corpo de Vincent sem vida no sofá, que faleceu após passar por uma overdose de substâncias ilícitas horas atrás. Enquanto tenta compreender o fato de que está morto, Vincent então finalmente se dá conta de que a mulher misteriosa por quem se apaixonou é na verdade a própria morte, e que ela está ali para buscá-lo, agora que chegou o momento dele partir. Olhando para o seu próprio corpo sem vida, ele se sente desapontado por sua vida não ter tido tanto valor, exceto pelo seu último quadro que fez dela. Ele então tenta se consolar acreditando que as pessoas finalmente saberão quem ele foi após encontrarem sua pintura. Nesse momento, o tempo começa a se mover novamente e ele ouve o som do relógio quando de repente seu apartamento entra em chamas ao derrubar o cigarro de sua mão, que cai em cima de alguns papéis no chão. Vincent tenta salvar a pintura, mas como é um fantasma agora,
agora ele não consegue tocar o quadro. Após ter feito a melhor pintura de sua vida apenas para vê-la sendo queimada em sua frente, Vincent acusa a morte de ser cruel. Ela então explica a ele que não está fazendo nada e que no fim sua história já estava escrita no livro do destino antes mesmo que ele pudesse sonhar em nascer. Enquanto o apartamento queima, Vincent se ajoelha e implora para que ela salve a sua pintura como seu último pedido. E de repente ele se recorda de uma pintura que fez quando era apenas uma criança. Apesar de ser uma criança na época, o personagem que estava em seus desenhos na época lembravam bastante a mulher que está em sua frente agora, a morte. E então Vincent a agradece por ter lhe dado um dom tão maravilhoso. Nesse instante Vincent se torna uma criança novamente, e então a morte pergunta a ele se ele está pronto para os mistérios do pós-vida, e então guia o garoto para a luz. Após apagarem as chamas do apartamento, os bombeiros ficam surpresos ao perceber que tudo naquele local foi perdido, exceto por uma linda pintura de uma linda mulher pálida. Pessoal, por esse vídeo é só. O que vocês acharam? Deixem nos comentários e não esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, até a próxima e fui!